noite, igreja. A paz do Senhor. Amém. Quantos nessa noite estão felizes com o Senhor? Amém. Ah, não, gente, estão muito fracos. Vocês vão comer arroz e feijão hoje, não? Aleluia. Quantos nessa noite estão felizes com o Senhor? Aleluias. Ainda mais uma campanha dessa, né, igreja? É uma campanha tremenda, né? Porque ela fala de algo que pra gente, tanto no nosso mundo físico quanto no mundo espiritual, é algo que influencia totalmente as nossas vidas, que é a nossa família, a nossa casa, né? E quando a gente vem para a presença do Senhor, o que a gente mais quer é que o Senhor ele venha quebrar, né? Tudo que prende a nossa família no mundo, tudo que prende a nossa família fora da presença dele. E eu creio que essa campanha ela vai né, nos ajudar a movimentar grandes coisas dentro do nosso lar e da nossa casa. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, que é o tema da campanha que vai iniciar hoje. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entro diante da Tua presença nessa noite. Pai, eu venho declarar, Senhor, que eu nada sou sem o Senhor ou sem a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, como já foi dito, Senhor, aqui nessa noite, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, ela se faz real aqui neste lugar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu venho, Senhor, te pedir, papai, que o Senhor venha sondar e esquadrinhar o nosso coração nessa noite. Leva, Senhor, a nossa mente cativa ao Senhor. Leva, meu Deus e meu Pai, os nossos pensamentos até o Teu trono, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que nada venha impedir nessa noite o agir e o operar do Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, envia, Senhor, um exército de anjos para este lugar. Papai querido, nós sabemos que há uma guerra, Senhor, no mundo espiritual nessa noite, Pai. Mas nós sabemos também, Senhor, que nessa guerra nós já somos mais que vencedores, Pai, em Cristo Jesus. E cremos, Senhor, que nessa noite o Senhor, meu Deus e meu Pai, entra nessa peleja a favor da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus, a favor das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, vai lá dentro do nosso lar nesta noite, Pai. Coloca anjos lá, Senhor, em nome de Jesus. Porque eu creio, Senhor, que enquanto nós estamos aqui, Senhor, buscando o Senhor e a Tua presença, meu Deus e meu Pai, o Senhor está lá dentro, guerreando a favor da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer, que eu venha desaparecer para que o Senhor venha aparecer. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, essa semente boa que vai ser plantada, que ela venha germinar e que ela venha frutificar. Em nome de Jesus, a 100 por 1, que nós venhamos dar testemunho, Senhor, de tudo que o Senhor vai fazer durante esses 7 elos dessa campanha. Em nome de Jesus, porque há um mover no mundo espiritual a favor da nossa vida, a favor da nossa família, através dessa campanha. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, usa minha boca nessa noite. Que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar do Senhor. E que a Tua igreja, Senhor, nessa noite venha sair daqui, recebendo e levando para casa a vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: não pede, vai, pede para ti vasos emprestados, e a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a tua porta sobre
ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver vazio. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor aqui, ela vai nos contar a história de uma mulher. A palavra, ela não vai nos relatar o nome, não vai nos relatar o nome do esposo, não vai nos relatar o nome dos filhos, porque o nome aqui, ele não importa para nós. Aqui o que importa para nós aqui é o que o Senhor, através do profeta Eliseu, fez na vida desta mulher, na vida dessa família. Naquela época ao qual essa mulher ela vivia, o homem, ele era o provedor da casa. O homem, ele era o responsável por tudo que se era gerado dentro de casa. E quando uma mulher ficava viúva, era algo muito difícil para ela, porque agora como que seria o prover dela? Se esse homem não deixasse nada para ela, se esse homem não deixasse bens a ela, para que ela pudesse viver confortavelmente até os seus filhos crescerem e poderem trabalhar para poder fazer as vezes do pai, essa mulher ela ficava abandonada. E essa mulher aqui, ela viveu esse momento. Além de perder o seu esposo, ela estava fardada a perder os seus filhos para serem escravos. Por uma dívida, que a palavra também não nos fala qual dívida que é, o que esse homem comprou para dever tanto que pudesse levar os filhos deles cativo à escravidão. E essa palavra do Senhor, ela relata a minha vida e a sua vida. Ela relata os meus filhos, o meu esposo, a minha família, a minha parentela e a sua. Esse credor que vem bater a porta dessa mulher na nossa vida é Satanás. Satanás todos os dias, ele vem bater na minha casa, na sua casa, em busca de escravos para ele. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando nós somos apresentados, ao plano de salvação do Senhor, e nós levantamos as nossas mãos e reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, o Senhor, Ele vem e Ele tira as algemas que Satanás Ele colocou em mim e em você. Mas a salvação, ela é individual. Quando eu entro para a presença do Senhor, eu até quero que meu esposo venha, que os meus filhos venham, mas o Senhor, Ele só trabalha aonde Ele tem porta aberta. E Satanás, ele não precisa de uma porta aberta para entrar. A palavra fala que basta uma brecha. Basta uma brechinha pequenininha para que ele venha entrar e ele venha nos fazer escravos dele. Porque quem vive no mundo é escravo. Nós estamos aqui, nós temos uma liberdade que as pessoas do mundo acham que nós somos cativos a Deus. Mas não. O Senhor, Ele te trouxe para cá, Ele não te pediu para parar de beber. O Senhor, quando Ele te trouxe para cá, Ele não te pediu para parar de prostituir. Ele não te pediu para parar de fumar. Ele não te pediu para parar de adulterar. Mas quando você deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, aleluia, isso é automático. Automaticamente as suas vestes, se elas estão pretas, se elas estão sujas, cada passo que você dá com o Espírito Santo de Deus do seu lado, Ele vai limpando essas vestes. Ele vai transformando a sua vida. Se você bebia, você não bebe mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você prostituía, você não prostitui mais. Mas não porque o Senhor te obriga, porque o Espírito Santo de Deus trabalha no seu coração. E o Senhor, Ele abre a sua visão espiritual. E aí você começa a viver uma nova realidade com o Senhor. Você começa a viver uma realidade que lá no mundo você não tem. Porque se você é um alcoólatra, você não consegue parar sozinho. Como se você vem para a presença do Senhor. Você vai parando dia após dia. Um dia você para uma coisa, um dia você para outra, um dia você para uma coisa, outro dia outra coisa melhor, e o Senhor, Ele vai te transformando. Sem precisar que ninguém te fale com você que você precisa mudar. A palavra do Senhor, ela vai nos falar que
Jesus, ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse alívio, esse cansaço, essa sobrecarga, quem dá para mim e para você é o mundo. Quando a gente vem para cá, para a casa do Senhor, a maioria das vezes, feliz aqueles que veem na alegria, porque a maioria vem na tribulação, na tristeza. A gente está atribulado, nós estamos cheios das cobranças do mundo, das coisas do mundo. O nosso casamento não está bem, os nossos filhos não estão bem, o emprego não está bem. E aí quando você vem do Senhor, Ele começa a trabalhar em cada coisa. Mas tem um tempo, porque na minha vida e na sua vida tem um processo. Na vida dessa mulher aqui não foi diferente. Talvez quando ela chegou ali diante de Eliseu, ela pensou assim: ele é um profeta, eu preciso de pagar contas, eu preciso de resolver o meu problema, e o que vai resolver o meu problema é dinheiro. E ela chega lá e o que Eliseu fala com ela? O que você tem em casa? Primeiro ela fala com o Eliseu que ela não tem nada, e aí ela vai e lembra: não, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. E Eliseu vai e fala com ela: vá, peça emprestado a todos os seus vizinhos, não poucas, mas muitas. E aí talvez aquela mulher deve ter pensado assim: gente, mas esse profeta, ele está louco. Eu preciso de dinheiro e ele manda eu pedir emprestado? Quem vai querer me emprestar? Quem vai querer me emprestar a botija vazia, sabendo que eu estou cheia de dívidas? Mas quando Eliseu, ele dá essa palavra a ela, Eliseu já estava preparando cada pessoa que ia emprestar uma botija de azeite para ela. E é assim comigo e com você. Quando nós entramos diante da presença do Senhor e quando nós precisamos que algo seja feito, o Senhor, ele vai preparar cada pessoa para poder nos abençoar. O Senhor, ele não vai esquecer de mim nem de você nos mínimos detalhes, mas para que o Senhor venha fazer o melhor dele na minha vida e na sua vida, precisa de obediência. Se essa mulher não tivesse levado a sério aquilo que Eliseu falou com ela, mas como que vai fluir esse óleo, como que esse azeite vai cair nesse monte de botija, se eu só tenho um pouquinho? Mas ela foi obediente. E o que o Senhor, ele pede para mim e para você é que nós venhamos ser obedientes. Obedientes à palavra dele, obedientes aos mandamentos dele. E quando nós viemos com a presença do Senhor e a gente começa a obedecer a palavra, deixar de beber é fácil, parar de fumar é fácil, deixar de prostituir é fácil. Aquilo que o mundo lá fora, sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos. As pessoas, elas vão para clínicas, elas vão para retiros para tentar parar de fumar, para tentar parar de beber, para tentar sair das drogas. Mas lá dentro, aquele que busca a presença do Senhor consegue sair de lá. Vocês podem perceber que a maioria das clínicas, elas têm alguma denominação cristã, que seja católica, alguma denominação. A maioria das clínicas. E como que eles conseguem mudar sozinho? Aquele que entra, que não busca o Senhor, que não entra ali com verdadeiramente vontade de que o Espírito Santo de Deus entre e mude a vida dele, ele vai entrar do mesmo jeito e vai sair do mesmo jeito. Não vai adiantar ele ficar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa o tempo, porque não vai haver mudança. E assim também comigo e com você, quando nós entramos para dentro da igreja e nós não deixamos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Não tem como mudar. Eu vou ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sentado aí no banco, vou ouvir a palavra e vou sair daqui vazia. Semana passada a gente fez, semana retrasada, eu acho, domingo retrasado. Eu fiz uma dinâmica com as crianças na salinha e nós estávamos fazendo, aprendendo sobre o semeador. E aí a dinâmica era o seguinte: 4 copos. Um vazio, virado de cabeça para baixo. Um furado no fundo, virado para cima. Um copo cheio de pedras. E um copo vazio, virado de cabeça para cima. E aí o primeiro, eu coloquei numa vasilha e comecei a derramar água. E eu falei com as crianças: tem como esse copo vazio, de cabeça para baixo, se encher? Receber alguma coisa? Esse copo ele até ouviu a palavra,
A palavra bateu ali na cabeça dele, bateu na porta para entrar. Ele ouviu Jesus chamar, mas ele não abriu a porta para Jesus entrar. Muitas vezes nós entramos dentro da igreja desse jeito, como um copo virado de cabeça para baixo. A gente entra, senta, ouve a oração, ouve os louvores, ouve a palavra, mas sai daqui totalmente vazio. Porque o meu coração e o seu coração está fechado para o Senhor entrar. E o segundo copo, ele estava todo furado no fundo. Ele entrou aqui dentro da igreja, querendo receber do Senhor, querendo receber a palavra. Entrou de cabeça para cima para receber com o coração aberto. Ele recebeu, mas ele não se enchia, porque as coisas do mundo o tempo todo esvaziavam. Porque às vezes a gente entra aqui, nós até queremos receber, mas as preocupações nossas lá de casa, eu tenho que pagar uma conta, eu preciso resolver isso, eu preciso comprar comida, eu preciso resolver um problema no meu trabalho, meu casamento está ruim, e nós perdemos a melhor parte, que é estar aqui dentro da casa do Senhor e receber a palavra dele, para que nós venhamos nos encher. E aí o terceiro copo, ele estava cheio de pedras. As pedras, na verdade, elas estavam ali para a gente simbolizando os espinhos. Ele não tinha furo, ele não estava de cabeça para baixo, ele estava com a boca, com a cabeça aberta, com o coração aberto. Mas o pecado sufocava ele. Porque às vezes nós entramos por essa porta e estamos em pecado com o Senhor e não nos confessamos com Ele. Perdemos a oportunidade de entrar diante do Senhor e pedir a Ele perdão por algo que eu fiz. E aí nós entramos também aqui dentro. A palavra fala que enquanto nós não resolvermos os nossos problemas, os nossos pecados, nós não confessarmos, o Senhor, Ele não ouve nem a minha oração e nem a sua oração. E esse copo cheio de espinhos, de pedra, o que sufocava ele era o pecado, eram as coisas do mundo. Porque ele até quer estar aqui dentro, nos cultos de domingo. Mas de segunda a sábado, ele quer viver as coisas do mundo. De segunda a sábado, ele fala palavrão. De segunda a sábado, ele fica ali mexendo no celular e vendo coisas que não interessam, que não importa a ele, que uma pessoa cristã não deve ver. Ele fica ouvindo músicas que são músicas do mundo, que não engrandecem o nome do Senhor. E quando ele chega aqui no domingo, as coisas que ele fez durante a semana sufocam a palavra que entra na vida dele. E aí, o outro copo, né? O outro copo, ele não tinha furo, ele estava com a boca aberta, ele não tinha pedras e ele não tinha espinhos. E ele foi cheio até transbordar. Essa é a pessoa que ela entra com o coração esperando receber algo do Senhor. É aquela pessoa que ela senta, que ela não importa com quem está entrando pela porta, ela não importa com que a criança que está correndo aqui, o que a criança está fazendo, ela não importa se a irmã que está louvando tem uma voz bonita, se não tem, ela não importa se a oração está sendo feita pela missionária, ou por um obreiro, ou pelo pastor, ela recebe tudo aquilo que o Senhor derrama sobre ela, e ela sai dessa porta cheia, transbordando a presença do Senhor. E eu acredito que esse servo do Senhor, que a palavra fala, que ela falou, Eliseu, meu esposo era seu servo. Ele não era servo de Eliseu, ele era servo do Senhor. Ele entrava dentro dos cultos, dentro das pregações, durante lá o tempo em que ele tinha que estar na presença do Senhor, e ele recebia tudo que o Senhor derramava sobre a vida dele. Ele orava, ele buscava o Senhor, e durante o tempo da caminhada dele com o Senhor, as orações dele foram depositadas diante do Senhor. E o Senhor, Ele não lança fora a minha oração e a sua oração, que é depositada diante dele. E aí chegou o momento dessa mulher viver aquilo que o marido dela orou durante anos antes de morrer. E Eliseu, ele fez, ele não, né? O Senhor, através dele. A palavra vai nos falar que quando ela entrou para a porta, para a casa dela, ela foi obediente. Ela fechou a porta do quarto dela e ela começou a derramar azeite. E foi enchendo vaso por vaso, até que chegou no último vaso. E ela perguntou, tem mais botijas vazias? E os filhos falaram com ela, não, mãe,
e ela não saiu para fora de casa, simplesmente esqueceu daquilo que o Senhor tinha feito para ela. Quantas vezes nós viemos aqui dentro da igreja, a gente ouve, a gente recebe, participa de uma campanha abençoada, recebe aquilo que o Senhor derrama sobre nós, recebe cura lá dentro da nossa casa, recebe transformação lá dentro da nossa casa, e aí quando tudo mudou, quando tudo foi transformado, nós simplesmente pegamos a nossa bolsinha e olhamos para trás e saímos para fora. Esquecemos de tudo que o Senhor fez. Não venhamos aqui nem um pouquinho na frente para agradecer pelo que o Senhor fez, para poder contar o testemunho do que o Senhor fez na minha vida e na sua vida. Nós somos ingratos quando nós recebemos do Senhor e nós não compartilhamos com os nossos irmãos a bênção do Senhor na minha vida e na sua vida. Mas a palavra vai falar que essa mulher, ela não foi ingrata, que ela deixou tudo lá do jeito que estava e ela foi até o profeta, falar com o profeta que tinha tudo se enchido. E agora, o que ela iria fazer? O que ela estava falando? Novamente, ela estava sendo obediente ao Senhor. Agora eu tive uma direção para poder receber. Eu recebi, agora eu preciso de uma direção de como eu vou agir com aquilo que o Senhor entregou na minha vida. E aí Eliseu vai falar com ela: vai, vende tudo, paga todas as suas dívidas e vive com o restante, tu e teus filhos. Então o que o Senhor fez para essa mulher não foi pouco, porque para ela poder perder os filhos dela cativos como escravo, a dívida era muito grande. E o Senhor falou com ela: vai viver agora com seus filhos. Então não era pouco, porque acredito eu que os filhos dela eram de menores, ainda não tinham como trabalhar para sustentá-la. E o Senhor, Ele proveu, como Ele provê para mim e para você. Aquilo que o Senhor, Ele provê para mim e para você, pode às vezes não ser para nós ficarmos ricas, mas é o necessário que nós precisamos diariamente. Diariamente a gente recebe do Senhor bênçãos que a gente olha e fala assim: meu Deus, Senhor, como o Senhor é Deus de detalhes. Às vezes você precisa de pagar uma conta, às vezes você precisa de um pão lá dentro da sua casa para o seu filho, chega um vizinho te dá uma coisa, chega uma outra pessoa, você recebe um dinheiro que você não estava esperando, e aí você acha assim: nossa, olha que sorte. Não é sorte. O crente, ele não tem sorte, o crente, ele tem Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem cuidou, foi Deus quem enviou o vizinho para poder prover para você, foi Deus que enviou aquele pagamento que você já nem esperava mais e liberou sobre a sua vida. Foi Deus, não foi sorte. O tempo todo é Deus. Tudo na minha vida e na sua vida. Na hora da tristeza, na hora da alegria, na hora da dor, na hora da luta, é Deus. O Senhor, Ele nos coloca em provas para poder testar a minha e a sua fé. Para poder ver se realmente aquilo que nós fazemos aqui dentro do culto, aquilo que nós lemos na palavra, se nós colocamos em prática. Então, quando você estiver em alguma luta, quando você estiver em alguma batalha, você fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa luta e nessa batalha? E o Senhor, Ele vai te dar estratégia para poder viver esse momento. Essa mulher, ela foi direto à pessoa certa. Naquela época, as pessoas não tinham o costume de orar a Deus, de pedir direto ao Senhor. Elas precisavam de ir a um profeta, de ir a alguém que tinha um sacerdócio ali para poder fazer a petição ao Senhor. Mas nós não precisamos disso. Quando o Senhor Jesus, Ele veio e Ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida, o véu, ele foi rasgado. Não tem mais separação entre eu e entre você e Jesus. A palavra vai falar que o Senhor, Ele fala: tudo que pedires ao meu Pai, em meu nome vos será concedido. Então não perca isso. Não perca isso. Tudo que você for pedir: Senhor, em nome de Jesus, o Senhor pode fazer isso por mim? Eu preciso disso. Às vezes nós não recebemos, como diz a palavra, porque nós pedimos mal. Porque nós entramos diante da presença do Senhor, nós falamos um monte de coisas, esquecemos de pedir Ele com detalhe.
A gente até senta do lado de uma amiga, do lado do esposo, do lado da mãe, do lado do pai e fala as nossas necessidades. Mas quando a gente vai na presença do Senhor, que é o dono da prata, do ouro, que é o dono de tudo, nós não pedimos a Ele com detalhe. Nós não falamos a nossa necessidade para Ele com detalhes. Nós iremos falando assim: o Senhor me conhece. O Senhor sabe do que eu preciso. Ele sabe. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Se essa mulher ficasse ali dentro da casa dela, falasse assim: Deus, Ele sabe tudo o que eu preciso. Ele sabe tudo que o meu marido fez na presença dele. Ele sabe o que meu marido foi. Então Ele vai resolver. Eliseu, ele não iria na casa dela. Ela precisava de ir diante do profeta. E eu e você não precisamos ir diante do profeta. Nós precisamos ir aos pés do Senhor. E Ele vai responder a minha e a sua oração. A todo tempo o Senhor, Ele responde a minha e a sua oração. E aqui essa mulher, ela não apenas ganhou condição para viver financeiramente, mas ela ganhou os filhos dela novamente. Aquilo foi como se o Senhor tivesse entregado nas mãos dela. Talvez o azeite ele não fosse nem tão necessário para ela viver o restante, né, enquanto ela estivesse com os filhos dela. Ela só queria ganhar novamente os filhos dela. Mas o Senhor, Ele não é Deus de pouca coisa. Meu Deus, o seu Deus, Ele é Deus de muito. Ele é Deus de abundância. E quando Ele olhou para a necessidade dela, Ele falou: não vou eu só prover para poder libertar os filhos, mas vou eu prover para ela viver bem. E é isso que o Senhor, Ele faz comigo e com você. Ele faz além do que eu e você pedimos e precisamos. O Senhor, Ele faz. Às vezes a gente pode até não entender a luta, a dificuldade que nós estamos passando, mas a gente tem que colocar nas mãos do Senhor e descansar. Descansar não é deixar de orar, igreja. Descansar é continuar orando, é continuar falando com o Senhor, lembrando: Senhor, eu preciso disso. Eu sei que não está no tempo do Senhor, mas eu sei que o Senhor vai cumprir, porque todas as promessas do Senhor são cumpridas, e Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor, ela vai nos falar lá no livro de Josué, lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses que servem vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho certeza que este homem, ele declarava ao Senhor todos os dias: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você está aqui hoje, seu marido não está, ou a sua esposa, ou seus filhos, ou seu pai, ou a sua mãe, ou um parente lá dentro da sua casa não está na presença do Senhor. Mas continue depositando as suas orações aos pés do Senhor, porque no momento certo, o Senhor, Ele vai alcançar a sua casa. O Senhor, Ele vai tirar a sua casa da escravidão de Satanás. O Senhor, Ele não vai apenas prover o material, o físico para você, mas Ele vai prover também o espiritual. E a igreja sabe, né, que a minha família, ela viveu um momento de luta. Há um tempo atrás, a gente perdeu a minha avó, tá com 17 dias que a gente perdeu a minha avó. E a minha avó, ela representava para mim não apenas uma avó. Minha avó, ela representava para mim uma mãe. Eu tinha minha avó como se fosse uma mãe minha. E é muito difícil, nós não fomos feitos para perder. A gente não foi feito. Deus, Ele não nos criou para a morte. Deus, Ele nos criou para a vida eterna. Mas devido ao pecado de Adão e de Eva, a morte, ela foi a sentença do meu e do seu pecado. Então nós temos que passar pela morte física. E a morte física, ela dói, mesmo quando nós somos cristãos, mesmo quando nós estamos na presença do Senhor. Ela dói, ela devasta o coração da gente. Mas em todo o tempo nós temos que ver as mãos do Senhor estendidas sobre nós. A
minha avó ela teve um AVC no dia 26 de julho. E quando a minha mãe me ligou e falou que a minha avó estava ruim, e aí eu fui para o hospital, eu comecei a orar ao Senhor. Porque o crente, ele não espera a resposta do homem. O crente, ele não espera a resposta do médico. A gente até vai no médico porque a gente tem que ir, porque o Senhor, ele deu, né, inteligência aos médicos, né, ele deu conhecimento para que os médicos viessem tratar as nossas dores, as nossas enfermidades físicas. Mas, além do médico aqui, nós temos um médico dos médicos. E o meu e o seu papel, quando há alguma enfermidade, quando há algo dentro da nossa casa, nós até colocamos na mão de quem precisa ser colocado. Mas primeiramente a mão tem que ser do Senhor. Porque nada o médico ele pode fazer se Deus não permitir. Nada pode fazer. Aquilo que é permissão do Senhor vai acontecer se eu ou se você quisermos ou não quisermos. O Senhor ele vai fazer a vontade dele. E eu fui até o Senhor e orei. E a gente ora pela cura. A gente busca a cura daquele que está enfermo no nosso meio. E quando eu comecei a orar, eu pedi ao Senhor uma palavra e Ele me deu uma palavra lá em Jeremias 17, 14, que foi o tema da nossa última campanha. Eu até falei com o pastor um dia, pastor, na segunda-feira, minha avó passou mal no sábado, na segunda-feira, o pastor mandou o panfleto, né, da campanha que ia começar na terça. E eu falei com ele, pastor, quando eu pedi ao Senhor uma palavra sobre a minha avó, sobre a situação da minha avó, ele me deu essa palavra, que foi: sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E eu me agarrei nessa palavra. Eu falei, o Senhor, Ele vai sarar, Ele vai curar a minha avó. Eu creio. Mesmo quando nós chegamos lá, a primeira médica que atendeu ela, falou que não tinha jeito. Falou que a minha avó estava muito grave, que tinha a questão da idade, que tinha a questão que a gente levou ela para um lugar onde não tinha condições. E aí nós começamos a buscar essa condição, que era transferir ela para um outro lugar. E o Senhor, Ele preparou tudo, igreja. Deus, quando nós oramos, o Senhor, Ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes. O Senhor, Ele não esqueceu nem sequer de um detalhe. Eu peguei uma médica, nós pegamos uma médica que poderia não estar nem aí. Porque eu não sei se tem alguém aqui que trabalha na área da saúde, mas eles têm um protocolo, que se for muito velho, quem é mais novo tem preferência, né? Dependendo da doença, se tem uma chance menor de ser curada, eles dão preferência para quem tem mais chance. Então tudo estava desfavorável para minha avó. Só que eu tenho um Deus que Ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. E naquele mesmo dia, essa médica, e aí as pessoas que a gente conhecia, a gente começou a ligar para quem a gente conhecia, e Deus, Ele abriu uma porta no hospital para minha avó. E aí Deus conseguiu aquela porta 4 horas da tarde, e era 7 horas da noite, o SAMU não vinha para poder buscar. E a médica falando que a gente tinha, cada segundo era importante, e a gente não conseguia transferir ela. E aí quando chegou, virou o plantão, ela falou assim, olha, eu não vou embora, e eu vou ficar aqui para o plantonista acompanhar a sua avó na ambulância da UPA, porque o SAMU não vem. E aí a minha avó, ela foi transferida. Olha como que Deus, Ele é maravilhoso. Aonde, gente, que um médico que não te conhece, que nunca fez nada, vai sair, deixar de ir embora para poder ficar um pouco mais no plantão para um outro médico ir acompanhar? É Deus que prepara. E a minha avó, ela foi e fez o exame. E na hora que ela fez aquele exame, aquela tomografia, o médico falou comigo que, eu que entrei com ela, o médico falou comigo que era muito grave, que uma AVC isquêmico tinha se transformado em uma AVC hemorrágico. E aí o médico começou a me falar todas as sequelas, todos os problemas, e começou a dar toda a dificuldade, que aquele AVC, ele, com o passar dos dias, a tendência dele era aumentar, era crescer, era piorar. E mesmo assim eu continuei crendo que o Senhor, Ele podia operar um milagre na vida da minha avó. E aí agora era uma corrida para minha avó poder ir para o CTI. Nós ficamos 5 dias aguardando uma vaga para o CTI. E o Senhor, Ele proveu essa vaga no CTI.
E todo aquele processo, nós passamos 43 dias com a minha avó no CTI. Todos os dias eu ia, eu orava, eu cantava, eu louvava com ela. Nem sequer um dia que eu fui lá eu deixei de orar. Houve um tempo ao qual ela ficou consciente, mesmo com os prognósticos dos médicos. Quando eu pegava na mão dela para orar, ela estava de olho aberto, ela fechava os olhos. Porque ela sempre gostou que eu orasse para ela. Mesmo ela sendo católica, ela sempre gostou. Quando tinha alguma coisa, alguma reunião, ela falava assim: deixa a Mônica orar. Vem cá, Mônica, ora. Ela gostava da oração. E aí sempre quando eu chegava para orar, eu achava aquilo lindo. E aí o pastor pegou e falou comigo assim: Mônica, você já fez o apelo para sua avó? E eu falei com ele assim: não fiz, pastor. Não fiz ainda, mas eu vou fazer. E a gente vai deixando, né? A gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. E aí quando a minha avó estava com uns 15 para 20 dias que ela estava internada, ela pegou uma pneumonia. E aí a médica me chamou novamente, falou comigo da gravidade daquela pneumonia, por causa da idade, por causa do AVC, porque agora os medicamentos podiam parar os rins dela. E me explicou tudo. E aí eu cheguei aqui, conversei com o pastor, ele falou comigo de novo: você já fez o apelo para sua avó? Eu falei: não, pastor, mas amanhã eu vou lá e eu vou fazer o apelo. E eu fui. No outro dia eu segurei na mão dela, porque ela teve que fazer uma traqueostomia. Para quem não conhece, né? Ela estava com um tubo na boca, então agora fura o pescoço e coloca o tubo no pescoço para ela conseguir respirar melhor, né? Para o aparelho ficar ligado aqui, não direto na boca, para não machucar a traqueia, não machucar, porque é muito incômodo, né? Aqui na sua garganta. E aí ela não falava, mas ela entendia tudo que nós falávamos. E ela pegava na mão da gente, apertava. Ela fazia carinho, ela olhava. Gente, eu tive dias que eu cheguei lá com a minha avó, ela me reconheceu de longe. Ela olhou pra mim, daquele olho azulzinho lindo que ela tinha, e sorriu. E aquilo eu me alegrava, porque eu falava: o Senhor vai curar. Mas eu me apeguei ao início, a parte A desse versículo: Sara, me serei sarado. E esqueci que o Senhor também estava falando em salvação. E esqueci que o Senhor, que todos os dias eu oro ao Senhor e eu falo: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, alcança a minha família. Nem que seja no último fôlego de vida, alcança a minha família. Senhor, não deixa a minha família morrer escravo de Satanás. E eu esqueci dessa oração. Eu esqueci que o Senhor, Ele deu esses 43 dias para minha avó. Primeiro, porque ela precisava ser salva. E quando eu saí de dentro da minha casa, eu estava orando dentro do carro. E eu desesperada, porque não tinha como passar pela BR. A gente teve que passar por um lugar que é todo esburacado. E o Douglas não queria correr com o carro. E eu, se eu pudesse voar com aquele carro, eu voaria. Se eu estivesse dirigindo, eu voaria. Ainda bem que foi ele. E eu orando e falava: Senhor, Senhor, salva minha avó. Senhor, não deixa minha avó morrer sem ser salva. E eu me esqueci dessa oração. Mas o meu Deus e o seu Deus, Ele não me esquece das orações que nós depositamos diante dEle. E o Senhor, Ele falou: eu não vou deixar ir. O médico, nos últimos dias, falou com a gente, falou comigo, falou com a minha mãe: o AVC da sua mãe era para ter sido levado ela a óbito no momento em que ela teve. Mas o meu Deus e o seu Deus, Ele é um Deus que cumpre promessas. Meu Deus, o meu Deus, Ele é um Deus que Ele não esquece da minha e da sua oração. Ele não esquece da minha e da sua família. Talvez o seu filho está lá fora, no mundo das drogas, no mundo do crime, e você está achando: Senhor, não tem mais jeito. Senhor, não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele não esquece da sua oração. Não deixe de clamar ao Senhor pela sua família. Se a sua família está escravo de Satanás, não deixa de clamar ao Senhor, porque vai ter um tempo certo. A minha avó viveu 89 anos. Viveu um tempo bom. Quando a gente fala: nossa, Mônica, sua avó viveu bem, viveu bem. Por nós, se nós pudéssemos, queríamos que ela fizesse 90, 100 anos, 110. Mas o Senhor permitiu que ela vivesse 89 anos. E a bondade, a misericórdia do Senhor alcançou ela nos últimos dias de vida. O Senhor, Ele alcançou a vida dela. E o que me alegra
Meu coração ele está triste pela falta dela. Meu coração ele está triste pelo sorriso, pelo olhar dela. Mas me alegra que na eternidade eu verei a minha avó. Que me alegra, o que alegra o meu coração. Que quando a tristeza vem eu falo, Senhor, eu me alegro no Senhor. Porque na eternidade eu vou encontrar a minha avó. Não importa a dor que você está passando. O Senhor, Ele cuida de você e dos seus nos mínimos detalhes. O Senhor, Ele cuida tanto, igreja, que eu tenho essa foto aqui na minha Bíblia. E eu não tinha foto da minha avó. Era só dos meus filhos, da minha nora, do meu irmão, do meu esposo e da esposa dele. E aí um dia, uns meses atrás, eu não sei nem quantos meses tem, eu estava mexendo umas coisas lá em casa e achei uma foto dela. E aí do nada eu peguei e coloquei a foto dela aqui. O Senhor, Ele já estava trabalhando antes mesmo de acontecer. E o Senhor, Ele nos deu esses 43 dias para salvá-la e também para preparar a nossa família. Porque o Senhor, Ele sabia a dor que eu, que a minha mãe, que os meus tios, que toda a minha família iria sentir. Porque a minha avó, ela era uma matriarca mesmo da família. A minha avó, ela era uma avó que todo aniversário ela estava na casa da gente. Ela levava presente não só para o aniversariante, mas para a casa inteira. Todo aniversário, a minha avó era uma pessoa que ela gostava de festejar. Ela era uma pessoa que ia fazer o aniversário e ela falava assim, o bolo sou eu que vou comprar. O bolo é meu presente. Então ela era uma pessoa que ela cuidava. Ela foi uma avó que enquanto Deus deu a ela força e saúde, todos os bisnetos e netos que nasciam, até os que nasciam em São Paulo, ela parava a vida dela aqui e ela ia para lá cuidar. E ficava lá 15 dias, 20 dias. Então ela era uma avó muito presente na vida de todos nós. Tá doendo, tá? Mas o que nos alegra é saber que na eternidade nós a veremos. É saber que na eternidade ela está lá descansando quietinha. E o Senhor, nesses 43 dias, Ele nunca me permitiu sonhar com ela. Quando foi no dia que ela foi enterrada, no dia 8, do dia 8 para o dia 9 eu sonhei com ela. E aí, eu via ela andando. A minha avó, ela mancava um pouco, ela tinha muita dor nas pernas, então ela andava um pouco mancando, pela idade, por tudo, né? Eu via ela andando assim, normal, ela estava no shopping. E eu conversando com uma vizinha antiga, e ela me perguntando como que a sua avó estava. Eu falei assim, ela lá, ó, ela foi curada. Olha pra você ver como é que ela está bem. E o Senhor era o Senhor falando comigo, descansa seu coração, descansa, olha o cuidado do Senhor, olha como o Senhor, Ele cuida. Essa mulher aqui, do profeta, o Senhor cuidou dela nos mínimos detalhes. O Senhor não deixou faltar nada. O Senhor preocupou não apenas com libertar os filhos dela de ser cativos, mas com que ela iria precisar até que eles pudessem assumir a posição de chefes da casa. E assim comigo e com você, até no luto, até na dor, nós podemos ver o cuidado do Senhor. Nós podemos ver que o Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. E eu falo para vocês, igreja, não desanima. Não desanima da sua família. Não desanima do seu esposo. Talvez seu casamento não está bom, tem alguma coisa acontecendo. Continua orando. Continua profetizando dentro da sua casa. Se os seus filhos não estão na presença do Senhor, se os seus irmãos não estão na presença do Senhor, continua profetizando sobre a vida deles. Porque o Senhor, Ele vai fazer. Amém. O Senhor, Ele não esquece daquilo que nós depositamos nele. A palavra do Senhor vai falar lá em Atos 16, 31. E Ele disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aqui, quando Paulo e Silas, eles estavam presos lá dentro da prisão, né? E houve um terremoto, o Senhor, Ele moveu um terremoto para que as cadeias, para que todas as paredes da prisão caíssem, para que eles fossem soltos. E eles não saíram de lá, por quê? Porque eles estavam pensando o que seria feito daqueles carcereiros. E aí aquele foi o momento ao qual Paulo chega para eles e fala com eles, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você está aqui nessa noite, você crê no Senhor Jesus, aleluia, será salvo tu e a tua casa. E eu creio em nome de Jesus. A minha avó, ela foi alcançada pelo Senhor num leito de morte. Mas a minha família, em nome de Jesus, eu vou ver. Eu vou ver cada um. Em nome de
tiver como eu ver eles na presença do Senhor, que seja no leito de morte, mas eles não vão ser escravos de Satanás. Em nome de Jesus. Então continua a igreja orando pela sua casa, continua orando pela sua família. Não é em vão a sua e a minha oração. O Senhor, Ele tem uma caixinha onde é depositada todas as nossas orações. E quando nós não tivermos força para orar, o Senhor vai lá dentro daquela caixinha e Ele vai ver o que nós depositamos diante dEle. E eu agradeço a oportunidade. Até que o Senhor falou. Espero que o Senhor tenha falado com a igreja. Em nome de Jesus. Segredo da sua vitória. Amém? Obedecer a direção de Deus. Amém? Obedeça aquilo que Deus te direcionar. Faz igualzinho Deus está falando, tá? Deus falou? Parece que é loucura, mas faz do jeito que Deus está falando, que vai dar certo. Amém? Qual foi a providência de Deus para aquela mulher, para ela pagar todas as dívidas dela e tirar os filhos da escravidão? Qual foi? Você consegue entender? O que Deus usou para aquela mulher ter vitória? Oi? O que ela tinha? O que ela tinha? Ela tinha azeite? Ah, então foi o azeite que Deus usou? Foi o azeite. Você vai entender aqui, olha para mim. Azeite, presta atenção. O azeite foi aquilo que Deus usou para tirar os filhos da escravidão. Amém? Amém. Agora para você. Você tem azeite? Está entendendo o segredo da sua vitória para dentro da sua casa? Aleluia. Enche a sua botija de azeite. Glória a Deus. Entendeu? Quanto mais azeite, Satanás não vai escravizar ninguém. Aleluia. Entra dentro da sua casa cheia, transbordante do azeite. Mas obedecendo a direção de Deus. Amém? É isso. Não são 9h05, Carol. Domingo você dá o testemunho, tá? Eu sei que você ia dar hoje, mas deixa para domingo, são 9h05, para não ficar corrida. Carol tem um testemunho para contar. E no domingo ela vai contar o testemunho. Tá bom? Combinado? Toma posse da sua vitória, viu, querido? Você que iniciou na campanha não quer dinheiro. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã tem culto no lar amanhã, amém? Então, você que vai, procura missionário no Rio, né? Vai ser uma bênção. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no sul do lado. Deus está trabalhando na segunda-feira pela manhã. Amém? Pela manhã, pela tarde, às 14h30. Deus está fazendo. Amém? Quinta-feira tem culto abençoado. Oi? Oferta? Amém. Quinta-feira tem um culto, tá? Abençoado. Em nome de Jesus. Vem para o culto na quinta. Irmãos, isso é para toda a igreja, tá? Escola Bíblica Dominical. É para toda a igreja. A escola Bíblica Dominical não é para obreiro. Obreiro, quando eu falo obreiro, não é os obreiros. Obreiro é todo aquele que faz a obra. Você limpa a igreja, você, com tudo que você faz. A escola bíblica é para, além do obreiros, para toda a igreja. Por quê, pastor? Porque se alguém bater na sua porta, eu vou dar nome. Se o testemunho de Jeová bater na sua porta e você não tiver Bíblia, você não sabe nem o que faz fazer. E é perigoso falar assim, pastor, eu estou indo embora da igreja, porque o testemunho de Jeová falou para mim assim, assim, assim. Então você abre o seu olho. Domingo, 8 horas da manhã, irmãos, acorda e vem. Vem aprender a palavra. Amém? Eu não vou falar de. Quer dizer, por que eu não vou falar de obreiro? Porque obreiro, se você está ensinando, você tem que aprender, né? Então, é isso. Oferta e dízimo. Vamos ofertar e dizimar? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, os dias da oferta para a manutenção da tua casa. Abençoa esse irmão e essa irmã que vai ofertar e vai dizimar. Em nome de Jesus, pode vir depositar no gasofilados, vem com alegria. Amém? Glória a Deus. Irmão, você que faz seu dízimo pelo Pix, QR Code, manda um comprovante
para a missionária Heloína para ela fazer o nome do tá? Em nome de Jesus, que é a tesouraria da igreja. Ô Marcos, você quer dar parabéns? Sabe que dar parabéns para você? Quem vai cantar parabéns pra mim? Levanta a mão aí, tá? Nós vamos cantar parabéns para você, vem? Vem cá, sobe aqui em cima aqui. Grande, pequena, amada. Estende suas mãos para cá, irmãos. Aleluia. Você vai, aqui ó, você vai profetizar palavras de bênção, de vitória para a vida da Marta. Por quê? Porque todo culto está aqui profetizando sobre a nossa vida. Amém? Então é a oportunidade nossa hoje de abençoar, de profetizar. Viu? Em nome de Jesus. Essa é a igreja que te ama, está vendo? Eu também. Tenha suas mãos para cá e olha junto comigo. Pai, em nome de Jesus.